Olá, aluno Laseron! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Laseron Academy. Eu sou a professora doutora Ana Clara Fagundes Pedroni, doutora em Lasers e Fotônicas pela Universidade de São Paulo, e nossa aula vai abranger hoje os fundamentos básicos da física do laser e do LED, que nos ajudam a compreender como aplicar corretamente essas terapias nas áreas da saúde. E a palavra laser propriamente dita, ela é um acrônimo, e o significado dela já nos dá aí alguma noção de qual é a grandeza física que se trata esse tipo de tecnologia. Então, laser significa Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation, que numa tradução para o português seria amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Já a palavra LED é um outro acrônimo, e agora ele significa Light Emission Diode, que numa tradução seria o diodo emissor de luz. E mais à frente na aula vocês vão compreender a diferença dessas duas fontes terapêuticas que nós podemos utilizar. Mas antes de a gente compreender ali a física do laser e do LED, vamos voltar um pouco mais nos conceitos da física, alguns conceitos básicos que vão nos ajudar a compreender melhor essas tecnologias. Então, gente, o átomo. O que exatamente é o átomo? Vamos nos recordar dele. Ele é a menor entidade que conserva as propriedades de um elemento. E ele é formado por 3 partículas, sendo que no núcleo nós temos ali os prótons, que são de carga positiva, e os nêutrons, que são de carga neutra. E os elétrons, eles são de carga negativa, e eles vão ficar orbitando em volta desse núcleo, ali através de um campo eletromagnético. Vamos relembrar também alguns highlights da história da física que nos fazem compreender como chegou-se ao desenvolvimento dos equipamentos de laser. Pois bem, Max Planck, em 1990, foi o primeiro a descrever aquela característica de dualidade da luz que nós falamos, não é? Ele foi o primeiro a descrever que a luz teria ali também um comportamento similar a uma partícula, porque ela teria ali uma energia que nós chamamos de quanta de luz. E aí, em 1905, Albert Einstein, então, usando dessa teoria ali do Planck sobre o quanta de luz, tentou ali explicar a causalidade do efeito que ele chamou de fotoelétrico, que ele já vinha ali fazendo alguns estudos. Já em 1913, Bohr fez o seu postulado explicando sobre a transição dos elétrons dentro do átomo, e mais à frente a gente vai voltar a falar bastante sobre isso. Em 1917, Einstein agora descreveu ali um mecanismo de absorção e emissão que gerou ali como a teoria da emissão estimulada. E essa é justamente a primeira base de como funciona ali um equipamento de laser. Você vê que pela própria palavra do acrônimo laser, nós falamos ali que ela é justamente uma emissão estimulada de radiação. Vamos entender mais à frente o que significa isso. No ano seguinte, então, em 1918, o Planck recebeu ali um prêmio Nobel por essa descoberta, não é? Por esse achado que ele teve ali sobre o quanta de luz, e por essa razão ele é conhecido até hoje como o pai da mecânica quântica. E Einstein, em 1921, também ganhou um prêmio Nobel pela lei do efeito fotoelétrico. E aí, gente, 30 anos depois, em 1951, então todo esse tempo depois, é que realmente esses princípios ali da emissão estimulada de radiação que o Einstein descreveu foram pela primeira vez aplicados em algum equipamento. Esse equipamento, na verdade, era um equipamento que ele emitia ali os comprimentos de onda nos comprimentos de emissão que nós chamamos de raio micro-ondas. Por isso que esse primeiro equipamento ele se chamava MASER. Então, o acrônimo dele era Microwave Amplification by Stimulation Emission of Radiation. E no ano de 57, 58, vários pesquisadores ali começaram a propor a aplicação desse princípio do MASER para a luz. E dessa forma, na década de 60, Theodor Maiman conseguiu desenvolver o primeiro equipamento de laser mesmo, onde esse laser era um laser que tinha como meio ativo, que nós chamamos um cristal de rubi, que emitia ali um comprimento de onda na luz vermelha. E nesse momento, o Theodor falou ali uma
infame frase que é muito conhecida aí por quem trabalha com terapia fotônica, que é aquela de que o laser é uma solução procurando um problema. Então, agora ele tinha um equipamento e as pessoas passaram ali a estudar diversas formas de aplicação nele, não só na área da saúde, mas na área da telecomunicação, por exemplo, também. Em 1967, um outro achado importante para nós que trabalhamos com as terapias fotônicas foi que Andrew Master descreveu pela primeira vez que existia um efeito biológico nos tecidos que eram irradiados com os lasers na baixa potência, o que hoje nós chamamos de fotobiomodulação. Porém, a luz até os dias de hoje é muito complexa de ser explicada e ela ainda é considerada através da teoria de dois modelos. Por isso, nós dizemos que ela faz parte do modelo de dualidade onda-partícula, onde, por hora, a luz pode por se propagar como uma onda em um campo eletromagnético oscilante, é considerada como uma onda, e em outros momentos ela é considerada ali como uma característica similar a uma partícula. Porque apesar de não possuir massa, ela possui ali os fótons que vão trazer essa característica. E quando a gente fala em onda, vamos olhar aqui para essa imagem e tentar compreender o que quer dizer quando nós falamos em comprimento de onda, por exemplo, também. Então, aqui a onda, ela se propaga de forma oscilante, e nós temos aqui os vales, aqui embaixo, e os picos ou cristas dessas ondas. E as distâncias entre os picos ou cristas e entre um vale e o outro, elas são sempre similares para o mesmo comprimento de onda, e elas vão ser o que nós chamamos de comprimento de onda propriamente dito. Ela é representada aqui por essa letra grega, que é a lambda, e nós utilizamos ali como convenção, quando estamos falando de comprimentos de onda referente à luz, a energias luminosas, seja visível ou não visível a nossos olhos, nós utilizamos ali por convenção a métrica do nanômetro para medir essas distâncias. E com relação a esse comportamento dual da luz ali, onde ela se comporta similar a uma partícula, uma das descrições que o Planck deu lá em 1990 é que a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia. E esses pacotes de energia, na época, ele chamou então de quanta ou quantum, e hoje nós chamamos então de fótons. E são partículas, pacotes de energia que não possuem massa, porém possuem uma energia. E a descrição da fórmula referente a isso foi feita lá pelo Planck em 1990 também, onde ele descreveu então teorias e cálculos e observou ali que a energia do fóton podia ser calculada. E ela leva em consideração a constante de Planck, que é um número fixo, vezes a frequência que aquela onda teria. A frequência da onda é o número de vezes que aquela onda se repete por segundo. Por outro lado, aqui nós temos que a frequência ela pode ser representada pela velocidade da luz dividida pelo comprimento da onda, que é aquela distância ali na onda entre as cristas ou os vales. E, ao mesmo tempo, a energia também pode ser descrita, então, pela constante de Planck, vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento dessa onda. E nós não precisamos decorar nenhuma dessas fórmulas, porque o que tudo isso nos traz de importância é compreender que a energia, então, vai ser 1 sobre o comprimento de onda. E dessa forma, nós podemos entender que a energia de um fóton é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Ou seja, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E quanto maior o comprimento de onda, menor a energia que esse elétron possui. Tá? Entre as unidades usuais de medida de energia do fóton, nós temos aqui o elétron-volt, e ele pode ser convertido em joules ou em calorias. Quando nós falamos em terapias fotônicas aplicadas na área da saúde, geralmente nós utilizamos a nomenclatura de joule. Então, vocês vão ouvir falar sobre energia sempre associada à medida joule.
E aqui nós temos um espectro eletromagnético, onde nós podemos observar vários dos detalhes que foram explicados agora. Por exemplo, vemos aqui diferentes comprimentos de onda e diferentes frequências. Olhem para esse comprimento de onda inicial. Ele é muito mais longo do que esse que nós temos aqui no final. Quando nós comparamos aqui, por exemplo, a coisas que nós temos aí uma noção de tamanho, nós podemos ver que alguns comprimentos de onda muito longos podem ter tamanhos de quilômetros e ter tamanhos, inclusive, equivalentes a prédios ou pessoas. Esses comprimentos que têm uma baixa frequência e um comprimento de onda muito grande, eles são, por exemplo, aqueles que nós vemos na rádio. Então, os nossos rádios são espectros eletromagnéticos que se comportam como ondas longas e de baixa frequência. Como a gente tem aqui ondas que são um pouquinho menores, nós temos, por exemplo, os micro-ondas. E aí os micro-ondas, quando a gente compara o tamanho, eles vão ter um tamanho ali similar a um tamanho de uma formiga, por exemplo. Já chegando aqui no espectro do infravermelho, nós temos o infravermelho e o infravermelho próximo, como ele está ali mais próximo do espectro das luzes visíveis. E aí ele vai ter um tamanho que chega ali a um buraco de agulha, até um tamanho de um protozoário, por exemplo. E aqui chegamos dentro do espectro das luzes visíveis. Esses são os principais que nós trabalhamos. Então, eles vão vir ali entre 400 até 700 nanômetros. Sendo que 400 nós temos ali as cores violeta e no 700 nós temos ali o vermelho. A partir de 750 nós já temos o infravermelho próximo e o infravermelho ali em 880, 980, são alguns dos comprimentos de onda muito utilizados em vários dos equipamentos que nós temos disponíveis aqui no mercado nacional, que trabalham com esse comprimento do infravermelho. Quando a gente vai diminuindo ainda mais o tamanho do nosso comprimento de onda, nós vamos chegando aqui, por exemplo, nas ondas que nós conhecemos como ultravioleta. E aí nós já temos ondas que são muito pequenas e que têm uma altíssima frequência e uma altíssima energia. E essas ondas são, então, aqui ao nível de tamanho comparado a um vírus ou até mesmo ao tamanho de uma proteína. E por isso que a gente entende que a partir dos comprimentos ultravioletas, nós temos tamanhos de comprimentos de onda que são tão energéticos que eles já passam a ser o que nós chamamos de radiações ionizantes. E esses sim podem causar já mutações nas nossas células, por exemplo. Então, ali um pouco menor, nós temos como exemplo os raios X. E, por fim, nós temos aqui o raio gama, que é um raio que tem um tamanho tão pequeno que ele pode chegar ali a passar entre os átomos, por exemplo. O raio gama é o que nós utilizamos ali nos tratamentos, por exemplo, para irradiação de pacientes que estão tratando aí cânceres. E como convenção de uso, entre os diferentes comprimentos de onda, como a gente pode observar, nós vamos de comprimentos de onda como o raio gama, que são extremamente pequenos, que podem chegar a ter o tamanho ali de um núcleo atômico, por exemplo, até comprimentos de onda que são enormes, com quilômetros, como são os da onda de rádio. Então, as convenções, elas adotam aí, para cada tipo de comprimento de onda, uma grandeza que seja próxima ao tamanho dele. Então, geralmente, quando nós falamos ali de comprimentos de onda que são muito pequenos e que têm uma alta frequência, nós falamos em electrovolts. Então, essas são as unidades que nós usamos para nos referir aos raios gamas e aos raios X, por exemplo. Já quando nós estamos falando sobre a luz, seja ela no comprimento visível ou no infravermelho ou no infravermelho próximo, nós usamos a unidade de medida dos nanômetros ou nanômetros. E quando nós vamos ali para comprimentos maiores, como das ondas de rádio, nós falamos em frequência, nós falamos em hertz. E o laser não é uma radiação ionizante. Quando a gente olha ali as radiações ionizantes, e nós vemos aqui os comprimentos de onda, que nós sabemos que para uma radiação ser ionizante, ela precisa ter uma energia em electrovolt maior do que 3,5, ali entre 3,5 ela começa a ter alguma ação, mas ela realmente vai conseguir quebrar ligações químicas quando ela tem em torno de 20 electrovolts aproximadamente. E aí vamos observar aqui quantos electrovolts que tem os fótons
de alguns dos lasers que nós temos mais comumente no mercado. Então, por exemplo, aqui um laser que nós falamos que é o laser de arseneto de galho e alumínio. O fóton desse laser ele tem uma energia média em eletrovolts de 1,57 eletrovolts. Então, bem abaixo do início ali do que seria uma radiação ionizante. Já o laser de neodymium-Ag ali em torno de 1,16 eletrovolts. O erbium-Ag ainda menor, 0,4. O argônio, laser de argônio, 2,5 eletronvolts. E aqui um excimer. O excimer, sim, é uma fonte de luz que já possui uma luz que é ionizante. Então, ali 6,42 eletronvolts, ele já inicia ali algum tipo de efeito. E agora vamos entender melhor o que significa exatamente uma amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, que é o nome da palavra laser propriamente dito, né? Então, esse desenho que nós estamos vendo aqui é uma representação de um modelo atômico. Então, aqui está representado o núcleo, onde a gente teria aqui os nossos prótons e os nossos nêutrons. E aqui nós estamos vendo as bolinhas azuis são as representações dos elétrons, que são as partículas de carga negativa dos nossos átomos. E essas linhas redondas aqui em volta, elas seriam ali uma representação da órbita do campo eletromagnético que esse elétron segue ali. E aí o que nós sabemos é que os elétrons, eles ficam ali estáveis, sempre se locomovendo dentro de um mesmo nível estacionário dentro da órbita que ele circunda o núcleo. Porém, quando ocorre a adição de uma energia, seja por um elétron, seja por calor, por exemplo, ou por energia elétrica, e ela atinge aqui esse elétron é capaz de se energizar e ele vai, então, fazer o que nós chamamos de salto quântico, onde ele passa do nível de menor energia para o nível de maior energia, superior a ele. Porém, essa posição ali, no nível estacionário mais energético, não é estável. E, rapidamente, esse elétron vai retornar para o nível estacionário comum dele. E quando ele retorna para esse nível estacionário, ocorre, então, a liberação daquela energia que foi inicialmente absorvida. Porém, agora ela vai ser injetada como a forma de um fóton, que é justamente o tal do pacote de energia ou quantum, como foi descrito já no passado. Então, o que nós temos é que um elétron de qualquer tipo de átomo, quando ele é excitado, ele passa naturalmente por esse efeito e ele vai sim retornar no decaimento, liberando ali um fóton. E esse elétron vai voltar ali sempre para o seu estado fundamental. Isso é o que acontece aí em lâmpadas, em fontes de luz comum. Porém, quando nós temos um laser, quando nós queremos fazer ali uma amplificação da emissão estimulada, o que é feito? No momento em que esse elétron está excitado, então no momento em que ele está no nível estacionário acima, nessa hora nós vamos entregar mais energia para esse elétron. E aí, no momento que ele retornar, então, para o seu nível estacionário fundamental, ele vai passar a liberar agora 2 fótons, ao invés de liberar apenas um. Por isso, nós chamamos de amplificação por emissão estimulada. E isso é o que um equipamento de laser faz. Por isso que nós temos ali uma grande quantidade de fótons sendo produzida, e essa grande quantidade vai aumentar a energia dessa fonte luminosa quando comparada a outros tipos de fonte luminosa que nós podemos ter. Como funciona o laser? Vamos passar agora para um vídeo onde nós veremos um pouquinho dessa explicação que eu mostrei para vocês e também como funciona dentro de um equipamento de laser. Esse vídeo é um vídeo da equipe da USP de São Carlos, ali, coordenada pelo professor Vanderlei Banhato, que está público aí, pode ser visto através do YouTube, por exemplo. Como funciona o laser? Para entendermos os princípios básicos do laser, temos que primeiro entender os princípios da matéria. Temos que lembrar que átomos são constituídos de núcleos e de elétrons. A interação da luz com a matéria se dá por meio de 2 processos básicos: absorção e emissão.
Quando o elétron está numa das suas órbitas internas de mais baixa energia e interage com a luz, ele é promovido para órbitas mais externas. Esse é o processo de absorção. Por outro lado, quando um elétron passa de uma órbita externa para uma órbita interna menos energética, há a emissão de um fóton. Outro processo, a emissão estimulada, ocorre quando um átomo está com um elétron excitado e não absorve mais energia. Porém, quando um fóton de mesma energia incide, o elétron decai, resultando dois fótons, na mesma direção, fase, frequência e polarização do fóton que o promoveu. A palavra laser é a sigla em inglês de amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. O laser é então um dispositivo constituído de uma cavidade contendo um meio ativo, espelhos nas faces da cavidade e uma fonte de energia. A energia fornecida pela fonte, em contato com o meio ativo que normalmente é constituído de átomos no estado fundamental, produz a excitação dos elétrons, promovendo a inversão de população. Após a inversão de população ter ocorrido, o decaimento espontâneo de um dos átomos para o estado fundamental emite um fóton que adiciona mais luz à porção já existente. Esses fótons se refletem nos espelhos da cavidade, voltando para a atmosfera e provocando a emissão estimulada nos demais átomos, até que todos tenham decaído e, consequentemente, produzindo luz. Somente os fótons que se propagam ao longo do eixo principal do laser é que vão sofrer as reflexões no interior da cavidade e, ao incidir no espelho da cavidade, somente uma parte da luz é retirada do sistema, produzindo o feixe laser, que é necessário. Outros elementos constituintes do equipamento do laser são, por exemplo, o meio ativo. Então, o meio ativo, ele é basicamente a substância que está fornecendo os átomos que serão excitados. E esses podem ser de diversos tipos, em várias fases também. Pode ser de substâncias gasosas, como, por exemplo, o laser de CO2 ou o laser de argônio, e podem ser de substâncias de outras finalidades também. O mecanismo de excitação ou bombeamento, ele pode ser a energia elétrica, por exemplo. E o sistema óptico de ressonância são os espelhos e os refletores que estão ali dentro daquela caixa ressonante que nós chamamos. Então, dentro dessa caixa ressonante, nós temos espelhos em ambos os lados, sendo que um espelho é 100% refletor e o outro espelho, ele vai ser em torno de 90% refletor e ele vai deixar passar uma certa quantidade. Essa quantidade que ele deixa passar é o feixe de luz que vai ser, então, emitido e que nós vamos, então, ter para entrega dentro dos nossos tratamentos. Então, aqui mostrando uma representação, nós temos aqui uma caixa ressonante, um meio ativo aqui dentro, e o bombeamento, por exemplo, externo. Nós temos aqui os espelhos de reflexão aqui dentro, e conforme nós vimos no vídeo, os átomos, os elétrons nos átomos, eles são invertidos de fase, que nós chamamos, então eles são ali excitados para passar do nível estacionário menor para um nível maior, e quando eles estão ali no nível maior, os próprios elétrons que já foram excitados começam a liberar fótons, e os próprios fótons que já foram liberados, eles vão ser a energia que vai ali estimular o elétron do átomo vizinho, e assim a gente faz um processo em cadeia, onde os espelhos refletem esses fótons ali para dentro e continua ali, então, estimulando os elétrons dos átomos que estão ali, produzindo cada vez mais fótons, e alguns deles escapam ali pelo local onde nós temos aquele pequeno escape de parte do espelho que não é completamente reflectora. Por aqui a gente vai ter, então, uma saída desse feixe, que vai ter essa característica de ser monocromático, já que todos os fótons eram fótons de mesmo comprimento de onda, ou seja, tendo ali a mesma cor. Alguns equipamentos laser e LED, nós falamos que eles não são exatamente de mesmo comprimento de onda, mas monocromático, com algumas bandas de comprimentos de onda que ainda refletem a mesma cor.
Então, alguns equipamentos mais sofisticados, digamos assim, de maior precisão, lasers de corte de alta precisão, por exemplo, eles emitem ali fótons mais puros, que realmente têm sempre um mesmo comprimento de onda. Já alguns equipamentos, lasers de baixa potência, por exemplo, que não precisam de uma grande precisão, muitas vezes emitem ali bandas de comprimentos de onda. Então, eles podem ter comprimentos de onda que estão ali entre 600, 660, 680, então, variando um pouco, mas todos eles dentro dos comprimentos de onda que vão emitir a coloração vermelha. Esse equipamento aqui embaixo, gente, é a imagem de um laser de alta potência. Esse aqui era um laser de CO2 que tinha ali no LEO, né, Laboratório Especializado de Laser em Odontologia da USP. E o equipamento foi aberto para manutenção certa vez, e aí tomaram essa fotografia para a gente entender aqui como que funciona. E vejam que aqui dentro, a parte do equipamento laser mesmo, é apenas essa parte de bombeamento, que a gente está vendo aqui em aumento. E todo o restante é apenas o quê? Maquinário da parte eletrônica, para que o painel eletrônico funcione, todos os comandos, e a parte de refrigeração do equipamento. E o meio ativo ele pode ser, então, um sólido, que vai ser uma matriz de cristal ou um vidro. Como eu comentei lá no início da aula, o primeiro laser, por exemplo, que foi desenvolvido, era um laser de cristal de rubi. Pode ser também um semicondutor, que são camadas de cristais semicondutores sobrepostas. Por exemplo, quando nós temos aqui os lasers que nós chamamos de diodo. Pode ser um líquido, com corantes orgânicos, ou pode ser gasoso. E o que é um laser de diodo propriamente dito, tá? No laser de diodo, nós não temos essa caixa de ressonância, nós não temos esses espelhos que encarecem toda a montagem de equipamento laser. Nós temos, na verdade, ali placas semicondutoras que estão interpostas e nós temos uma passagem de uma corrente elétrica entre elas. E essa passagem da corrente elétrica é que vai fornecer a energia para excitar os átomos, excitar ali os elétrons nos átomos que compõem aqui essas camadas do semicondutor, e isso já vai liberar o feixe de elétron. Eles têm ali um íntimo contato entre as placas e uma saída pequena que possibilita, às vezes, apenas uma saída mais colimada. Então, essa é uma tecnologia que acaba sendo muito mais barata, e por isso que os lasers, a grande maioria dos lasers de baixa potência que nós temos no mercado, são equipamentos de diodo, e alguns dos lasers de alta potência, que são um pouco mais em conta também, são lasers de diodo de alta potência. Então, as outras características que tornam a luz laser diferente de outras luzes, e nós podemos citar, além da forma de obtenção dela, que é através dessa amplificação da emissão estimulada de radiação que nós conversamos até agora, são as propriedades próprias dessa luz. Então, a principal dela, a monocromacidade, então ali emitir feixes que são todos da mesma cor, do mesmo comprimento de onda. A coerência, então eles estão sempre ali alinhados no mesmo direcionamento, sem que ocorra ali uma difusão. A direcionalidade e o que nós chamamos de colimação. Tudo isso faz com que essa luz laser consiga atravessar distâncias muito longas, mantendo a energia do começo ao fim, sem que haja um espalhamento dessa energia luminosa. Então, se nós víssemos um desenho de uma representação, por exemplo, dos comprimentos de onda, aqui a coerência, como que ela seria? Fótons no mesmo comprimento de onda que se propagam na mesma direção e vibrando na mesma taxa. Então, aqui, a representação da nossa luz laser, observem que todos os comprimentos, todos os fótons estão alinhados entre si. Todos os comprimentos de onda são igual e eles estão ali como soldadinhos, todos andando na mesma direção, com a mesma marcha, digamos assim.
enquanto essa outra representação aqui do lado seria uma luz branca. Observem que nós temos comprimentos de onda diferentes. Alguns são mais longos, alguns são comprimentos de onda menores, e eles não estão necessariamente exatamente no mesmo direcionamento de propagação. Então, em algum momento, imaginamos que esses fótons eles começam a divergir para várias direções. Além de terem vários comprimentos de onda, logo vão acabar compondo aqui uma luz de cor branca. Já a direcionalidade ou direcionamento e a colimação são características que querem dizer o quê, gente? Que os fótons estão se propagando em uma única direção, sem uma divergência significativa. E a monocromaticidade ou monocromacidade é que a luz laser ela é composta por fótons de mesmo comprimento de onda ou de mesma banda de comprimento de onda. Então, comprimentos de onda muito próximos, que ainda emitem ali a mesma cor. E quando a gente fala sobre o LED, qual é a diferença, gente? No LED, nós não vamos ter a questão da coerência e nós não vamos ter a questão da direcionalidade e da colimação. Nós vamos ter, então, uma fonte de luz, onde nós também temos uma emissão estimulada ali desses fótons. Nós também temos uma grande quantidade desses fótons que são ali fontes energéticas concentrados para serem entregues de uma única vez. Porém, a única característica que eles dividem ali com o laser é o fato de que todos os fótons têm ali a mesma propriedade em termos de comprimento de onda. Então, eles vão estar todos ali dentro da mesma faixa de comprimento de espectro ali, de comprimentos de onda, emitindo sempre a mesma coloração. Quando a gente olha aqui para a comparação entre uma luz laser e uma luz LED, nós vemos aqui que o laser vai ter, então, essa linha que vai seguir praticamente com a mesma energia do começo ao fim, até o ponto onde essa luz incide, tendo ali monocromacidade, colimação e coerência. Já a luz LED, ela vai ter uma concentração maior energética no ponto inicial da emissão, e conforme ela se propaga dentro aqui do corpo ou do objeto em que ela vai incidir, ela vai ali se dissipando e perdendo um pouco da energia conforme nós temos uma profundidade. Quando a gente olha uma representação em desenho, a luz laser ela seria dessa forma: colimado, coerente. Enquanto a luz LED, todos os comprimentos de onda são iguais e eles emitem ali a mesma coloração. No entanto, vejam como eles estão mais concentrados aqui e depois eles vão divergindo um pouco, de forma que essa energia vai se dissipando um pouco mais ao longo desse espalhamento. E vamos ver alguns dos espectros eletromagnéticos de lasers mais comuns que são utilizados na área da saúde, tá? Então, esses nomes que nós estamos vendo aqui, nada mais são do que os meios ativos que esses lasers possuíam. Então, eu comentei, por exemplo, o neodymium-YAG é um dos tipos de meio ativo que podem estar ali sendo ativados para a produção desses comprimentos de onda. E o comprimento de onda que ele vai produzir tem aqui em torno de 1064 nanômetros, ou nanômetros, né? Já o laser que a gente fala aqui tem o meio ativo erbium-YAG, ele vai então emitir um comprimento de onda em torno de 2.940 nanômetros, então quase aqui próximo de 3.000 nanômetros. O laser de erbio-cromo-INSG, em torno de 2.780 nanômetros. Quando nós olhamos os lasers de diodo, nós temos aqui comprimentos de onda diferentes, por quê? Está aqui com o nome genérico de laser de diodo, mas ele também pode ter composições distintas. Então, o diodo pode ser um diodo de arseneto de galho e alumínio, ou de arseneto de índio, por exemplo.
e ele pode ter ali composições distintas. E de acordo com a mistura dessa composição do diodo, nós vamos emitir, então, comprimentos de onda diferentes. Por exemplo, aqui, comprimento de onda de 600 nanômetros, que está na cor vermelha, 660, 680, também estariam no espectro da luz vermelha. Já que um diodo de 780, ele já é um infravermelho, já não é visível aos nossos olhos. Perdão. Um diodo de 810 e um diodo de 980 também são comprimentos ali que estão na banda do infravermelho e não são visíveis aos nossos olhos. Aí, por que nós teríamos aqui vários comprimentos distintos de diodos de alta potência? Bom, nós temos fabricantes que usam composições diferentes, por isso temos aqui comprimentos diferentes, e nós temos também alguns comprimentos que são absorvidos por cromóforos específicos dos tecidos. E de acordo com o nosso alvo, com o objetivo-alvo da nossa terapia, do nosso tratamento, nós podemos escolher o comprimento de onda que vai atingir mais diretamente o tipo de tecido que nós queremos trabalhar, por exemplo. Aqui nós temos também, observando a luz visível. Quando nós falamos dos LEDs, nós temos aqui, então, uma variedade de comprimentos de onda um pouco maior do que dentro dos lasers que nós usamos terapêuticos. Os LEDs, eles vão acabar ficando um pouco mais superficiais em termos de penetração nos tecidos, porém, nós temos aqui comprimentos que vão ter especificidades diferentes em aplicação. Nós temos LEDs que trabalham, por exemplo, no comprimento do violeta, no comprimento do azul, do verde, do âmbar também. E esses são principalmente utilizados nas áreas de estética e dermatologia, por exemplo, porque eles vão ficar ali mais contidos nas camadas de epiderme, derme e até hipoderme. Quando nós trabalhamos com laser de CO2, esse é um equipamento que ele vai ter aqui um comprimento de onda muito maior comparado aos outros. Vejam só, em torno de 10.000 nanômetros. Bom, e por que trabalhar com comprimentos de onda diferente? Por que eu disse para vocês que, dependendo do comprimento de onda, ele pode ter mais afinidade para trabalhar em um tecido ou em outro? Aqui nós estamos vendo o gráfico da absorção dentro dos nossos tecidos, dependendo do tipo de laser que nós temos. O que vai fazer com que nós temos uma resposta biológica dos tecidos é justamente a absorção desse fóton. E a absorção vai acontecer em componentes que nós chamamos de cromóforos, que todos os nossos tecidos têm. Alguns cromóforos principais são descritos na literatura e são descritos ali como os principais absorvedores de alguns dos equipamentos de laser mais comuns que nós utilizamos ali nas áreas médicas, odontológica, por exemplo. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, nos comprimentos de onda em torno de 600 nanômetros até 1.000 nanômetros, então aqui, nessa representação desse gráfico, ele está mostrando aqui na unidade de medida de micrômetro, mas se nós transformássemos isso daqui para o nanômetro, nós estaríamos falando aqui de 600 mais ou menos. Quando a gente está falando aqui 600 até 700, nós estamos falando do espectro de cor vermelha. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando ali com um laser ou um LED que tem um espectro vermelho, olhem aqui para cima quais são os principais cromóforos que vão absorver. Então, nós teremos uma alta absorção aqui pela oxihemoglobina, uma alta absorção pela melanina, pela hemoglobina, e aqui também uma absorção por hidroxiapatita e por água, apesar de serem muito menor do que esses primeiros componentes. E assim a gente entende o quê? Que se ele vai absorver muito na melanina, que está logo na nossa primeira camada ali, na epiderme, quando a gente coloca para incidir na pele de um paciente, a gente entende que muito dessa energia vai ser já absorvida ali superficialmente. E um pouco só que vai conseguir realmente penetrar e chegar mais profundo nos nossos tecidos.
Dentro aqui desse mesmo quadro, a gente já está olhando aqui também os comprimentos de 700, 800, 900 nanômetros, ou nanômetros. E nesse comprimento, a gente viu no slide anterior, que nós já estamos falando dos comprimentos que são infravermelhos. E olhem só, o infravermelho, ele vai ter também uma absorção por melanina, porém menor do que o comprimento vermelho. Também vai absorver por oxihemoglobina e por hemoglobina, porém bem menos do que o vermelho. E ele vai absorver um pouco mais aqui em água e muito similar em hidroxiapatita. Então, nós vemos o quê? Se ele absorve um pouco menos nas camadas superficiais, na melanina e nos componentes sanguíneos, que nós temos muito ali pelo caminho, nós conseguimos entender que mais do comprimento de onda infravermelho vai conseguir entrar em profundidade, vai penetrar mais em profundidade nos tecidos. Então, quando nós queremos trabalhar com tecidos mais profundos, por exemplo, nós optamos aí por um infravermelho. Além disso, quando nós olhamos aqui no espectro de absorção, estrategicamente, se eu quero fazer uma terapia, por exemplo, onde eu vou estimular o sangue, como é, por exemplo, a terapia ILIB, nós vamos conversar mais para frente dentro do nosso curso, onde nós irradiamos na artéria, aqui na região da artéria radial, com a intenção de irradiar na corrente sanguínea, faz mais sentido pensar na utilização de um laser vermelho, porque ele vai ter uma alta absorção ali nos componentes sanguíneos, por exemplo. E se eu quero trabalhar ali em tecidos, por exemplo, duros, em tecidos mais mineralizados, como um tecido ósseo, por exemplo, ele está mais profundo, ele tem uma alta quantidade aqui de água e hidroxiapatita, faz mais sentido trabalhar no comprimento do infravermelho, por exemplo. Olhando aqui um pouquinho mais para o lado, dentro do nosso espectro aqui, vamos olhar aqui para os comprimentos de onda em torno de 2.000 até aqui 4.000. Vamos olhar nesse pico que nós temos aqui, 2.900 quase 3.000 aqui nanômetros. Se vocês lembrarem do slide anterior, é onde nós vimos ali, por exemplo, o laser de Erbiag e de Erbiwinski Cromo, também está muito próximo. E nós vemos que nós temos um pico grande aqui de absorção em água e hidroxiapatita. Então, nós conseguimos aqui entender por que esse laser é muito utilizado para trabalhos em tecidos duros. Então, na odontologia, por exemplo, esse é um laser recomendado que nós utilizamos para fazer preparos cavitários, que nós usamos ali para fazer remoções seletivas de cárie, remoção de tecido de dentina e de esmalte, remoção seletiva de tecido ósseo também, porque ele tem uma alta afinidade por água e hidroxiapatita. Como a água está presente em todos os nossos tecidos, sejam os tecidos duros ou os tecidos moles, nós também conseguimos trabalhar com esse equipamento nos tecidos moles. Por isso que esse equipamento pode ser usado ali desde fazer uma incisão numa mucosa, falando, por exemplo, dentro da cavidade oral, até entrar para o procedimento ósseo depois. O que nós vamos fazer é variar ali algumas das outras características físicas dessa luz no nosso equipamento. Por exemplo, a potência que vai estar sendo entregue e a energia que a gente vai aplicar por área. E é assim que a gente vai determinar em qual tecido que nós vamos trabalhar. E quando a gente olha aqui um pouquinho mais para frente, né? Falei para vocês do laser de CO2. O laser de CO2, ele, nos primórdios aí dos estudos com laser na odontologia, na década de 70, 80, ele foi aí muito proposto para tentar fazer preparos cavitários pela alta absorção que ele tem por hidroxiapatita, como vocês podem ver. No entanto, esse laser é um laser que causa um aquecimento muito grande, e por isso você tinha ali muita carbonização tecidual. E aí ele acabou entrando em desuso, né, e acabou não sendo aí realmente o mais indicado naquele momento para essa finalidade. Porém, ele ganhou ali o espaço dele dentro da dermatologia. Então, o laser de CO2 é muito utilizado aí para procedimentos dermatológicos, onde a gente vai fazer ali uma cauterização mais superficial, por exemplo, porque ele tem também uma forte absorção por água que está presente em todos os nossos tecidos. E outra grandeza importante para a gente conversar
Então, quando a gente fala ali dos parâmetros do nosso laser, falamos bastante sobre o que é um comprimento de onda, sobre a característica que o comprimento de onda tem, que nós, dentro da área da saúde, trabalhamos principalmente com os comprimentos de onda que são visíveis aos olhos, os comprimentos visíveis, que estão entre 400 até ali 680 nanômetros, e também trabalhamos muito com o infravermelho, principalmente aí na baixa potência, o que nós chamamos de infravermelho próximo, que começa ali a partir de 780 e vai até ali 980 mais ou menos nanômetros, 880 nanômetros, e a partir o infravermelho com comprimentos um pouco maior, eles são mais utilizados ali para os lasers de alta potência, principalmente pela diferença de afinidade de absorção pelos cromóforos específicos teciduais que a gente usa estrategicamente em cada técnica, dependendo da área de atuação que nós estamos tendo ali dentro da área da saúde. Mas e a potência? O que exatamente é a potência? Nós temos então laser de alta potência e laser de baixa potência. A ação clínica e a intenção de tratamento que nós usamos um ou outro é completamente diferente. Nós vamos discutir um pouco mais à frente qual que seria para cada equipamento. Mas o básico, em termos de explicação física da diferença do que é um laser de alta potência e do que é um laser de baixa potência, é que a potência seria a taxa de entrega de energia. Então, ela está nos falando o quão rápido nós estamos entregando uma certa quantidade de energia. Se nós fôssemos fazer uma comparação fácil para vocês entenderem, nós podemos olhar, por exemplo, para essas torneiras aqui do lado. Imaginem que eu posso abrir uma torneira e abrir ela inteira e deixar cair muita vazão de água de uma vez só. Vamos supor que eu quero encher um balde de 1 litro de água. Eu posso abrir a minha torneira no máximo e eu posso, talvez, em 1 minuto, encher todo o meu balde de 1 litro de água. Agora, vamos supor que a mesma torneira, eu abro ela muito pouco e eu deixo ela gotejando. E pode ser, e aí para demorar, o tempo que eu demoraria para encher esse mesmo 1 litro, esse mesmo balde de 1 litro de água, talvez demore, vamos supor aí, 5 horas, tá? No final, concordam que eu ainda vou ter exatamente o mesmo volume, o mesmo 1 litro da mesma coisa que é água? No final, eu terei um balde com 1 litro de água. Porém, a forma como eu entrego, a velocidade com que eu entrego toda aquela vazão de uma vez só, ou gotejando, muda completamente a resposta que o tecido vai ter em aceitação. Então, quando eu entrego uma grande quantidade de energia de uma forma muito rápida, nós vamos gerar calor. E quando nós geramos calor, nós vamos ter, então, um estímulo para quebra de ligações químicas. Por outro lado, quando nós entregamos ali de forma paulatina, numa baixa potência, nós não vamos conseguir gerar calor e nós não vamos gerar um estímulo suficiente para ter nenhuma quebra de ligação química. Porém, nós vamos ter ali fotoabsorvedores, cromóforos das células, que vão absorver essa energia luminosa e que vão iniciar processos que nós chamamos de fotobiomodulação ou fotobioestimulação, aonde essa célula vai responder iniciando processos ali, cascatas de sinalização, que vão levar, por exemplo, a uma cicatrização mais rápida, ou que vão levar a um processo de analgesia, com uma redução, com um aumento do limiar de dor, ou uma promoção de uma redução de dor imediata do nosso paciente. Outra coisa que nós comentamos muito, outra grandeza que vocês vão ouvir falar muito trabalhando com terapias fotônicas, é sobre a energia. E a energia, aqui está escrito como dose, mas na realidade a dose é a energia por área, que nós vamos conversar mais na nossa aula de dosimetria na sequência. Mas a energia propriamente dito é a quantidade de energia que vai ser entregue. E ela não diz o quão rápido que está sendo entregue. Então, quando eu falo, por exemplo, 1 joule de energia,
eu posso entregar 1 joule de energia na alta potência ou na baixa potência. E o efeito que vai ter vai ser completamente diferente. A partir de 1.000 miliwatts, ou a partir de 1 watt, nós passamos a ter um aumento de efeito térmico significativo. E aí nós falamos que esse laser é considerado como uma alta potência. Então, lasers que têm 1 watt, que equivale a 1.000 miliwatt ou mais, são lasers que são considerados como alta potência. Lasers que trabalham com menos watts ou miliwatts, eles são baixa potência. A maioria dos equipamentos de baixa potência que nós temos aqui em mercado nacional, no dia de hoje no Brasil, trabalham em torno de 100 miliwatts. Nós temos alguns equipamentos que nós conseguimos variar e reduzir essa potência ou aumentar um pouco, mas a grande maioria, principalmente os equipamentos portáteis, eles têm uma potência fixa em 100 miliwatts, que é o equivalente a 0,1 watt. E aí o cálculo aqui, a fórmula que nós utilizaríamos para falar sobre a energia, então, é a potência que eu estou escolhendo trabalhar, vezes o tempo de entrega que eu vou ter. Isso é o que vai determinar a quantidade de joules que estão sendo entregues naquela região, que estão sendo entregues. Isso é a energia. E quando nós falamos na potência, a grandeza que nós utilizamos é o watt. Quando nós usamos os cálculos, por exemplo, nesse cálculo aqui, energia é igual a potência vezes o tempo, a potência aqui teria que ser necessariamente convertida em watt para a gente poder fazer o cálculo. E o tempo tem que ser necessariamente em segundos para que a fórmula seja aplicada de forma correta. Então, quando nós temos um equipamento de 100 miliwatts, por exemplo, para fazer uma fórmula como essa, nós vamos aplicar ele como 0,1 watt, vezes o tempo em segundo da aplicação. E assim nós vamos descobrir ali qual é a energia que nós estamos trabalhando. Ok? E nós teremos um aprofundamento sobre os cálculos dosimétricos e explicar um pouco melhor e chegar no que é dose, que é a energia por área, na nossa aula de dosimetria. Não é na aula desse momento. A outra coisa que nós temos que levar em consideração quando trabalhamos com laser é o regime de operação do laser. No geral, os lasers de baixa potência, eles vão praticamente sempre trabalhar com a emissão que nós chamamos de contínua. Existem alguns equipamentos onde nós conseguimos modificar essa emissão e fazer uma emissão pulsada, porém, não faz tanto sentido para o laser de baixa potência trabalhar com uma emissão que não seja contínua. Por quê? A função principal de nós trabalharmos aí com essas interrupções da oferta da emissão ali da nossa energia é principalmente para fazer o que nós chamamos de relaxamento térmico. Então, isso vai fazer muito mais sentido quando nós trabalhamos com um laser de alta potência, que é um laser que trabalha em altas temperaturas. Então, quando nós trabalhamos com laser de alta potência, nós podemos utilizar ele no modo contínuo, aonde essa energia é ininterruptamente entregue, e para não causar uma cauterização no tecido, por exemplo, nós precisamos trabalhar a nossa técnica, fazendo ali um movimento constante na nossa varredura e trabalhando com ele ali no foco adequado para a ação que nós queremos naquele momento. Porém, nós podemos também usar aí de estratégias, né? Os equipamentos, eles vêm aí já equipados com essas estratégias para reduzir o aumento da temperatura e entregar a mesma quantidade de energia. E isso é basicamente o regime de operação, que é pulsado ou superpulsado, por exemplo, e o chaveado. Ou ultrapulsado também é possível, dependendo do equipamento. Então, olhando aqui embaixo, a gente consegue entender. Olhem para esses 3 exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos um laser que ele está fazendo uma entrega com 2 watts, ou seja, é igual a 2.000 miliwatts. Estamos trabalhando com um laser de alta potência.
e eu estou aqui entregando 20 joules. Se é joule, então é energia, ok? Então, com uma potência de 2 watts, entregando 20 joules de energia no tempo de 10 segundos, olhem o aumento de temperatura que ocorreu, 90 graus Celsius. Isso aqui é um equipamento trabalhando no modo que nós chamamos de contínuo, que geralmente é identificado nos equipamentos quando aparece em inglês como CW. Agora, esse é outro regime de operação. Aqui, os mesmos 2 watts de potência estão escolhidos no equipamento. Eu estou entregando a mesma quantidade de 20 joules de energia, porém está sendo feito de modo pulsado, ou seja, eu entrego a energia, eu desligo, o equipamento desliga rapidamente para fazer ali o que a gente chama de relaxamento térmico. Aí ele entrega de novo e relaxa, entrega, relaxa, entrega, relaxa. Por isso nós falamos que é o pulso. E esse simples ato de fazer esse relaxamento térmico, ele vai fazer com que a nossa temperatura caia aqui de um aumento que era de 90 graus para um aumento de 60 graus. Então nós temos 30 graus de diferença aqui só por utilizar aí um regime de operação diferente. E aí o que nós observamos também? O que mudou agora? O nosso tempo. Então, ao invés de eu me entregar ali de uma vez em 10 segundos, agora eu tenho um tempo que é ligado e um tempo que é desligado. E nesse tempo desligado, eu tenho aqui um aumento total do meu tempo, então, de ação, como 20 segundos. Então, agora, para eu conseguir entregar os mesmos 20 joules com a potência de 2 watts, eu vou demorar 20 segundos, porém, eu vou ter um aumento de temperatura bem mais razoável. E aqui a gente tem um outro regime de operação sendo mostrado, que é o ultrapulsado, por exemplo. Olhem nesse caso, estou entregando os mesmos 2 watts de potência, com os mesmos 20 joules de energia, porém agora eu estou entregando eles fazendo ultrapulsos. Então, ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. E ele está entregando muito mais rápido e fazendo vários relaxamentos térmicos. Observem que o nosso tempo agora de entrega aumentou para 60 segundos. E olhem a nossa temperatura. A temperatura, o aumento foi apenas para 40 graus. Então, quando a gente vê que ele aumentou para 40 graus, nós vemos que não foi uma variação tão grande do que a temperatura natural que nós teríamos no nosso tecido. Então, o nosso tecido está ali em torno de 37 graus, mais ou menos. Ele teve um aumento ali para um 40 graus. Você não vai ter uma percepção dolorosa por parte do seu paciente, por exemplo. Você não vai ter tantos danos teciduais também. Você já vai conseguir ter efeitos de laser de alta potência, com quebras de ligações químicas, que vão conseguir, por exemplo, romper o tecido ou fazer uma desnaturação de uma proteína, por exemplo. No entanto, esse aumento de temperatura ele é bastante confortável para a sensação do paciente. E é aqui que a gente consegue entender como que realmente é possível trabalhar em procedimentos cirúrgicos com laser de alta potência sem dor no paciente, seja para manipular tecidos moles ou para manipular tecidos duros, porque o aumento da temperatura é pequeno e o tipo de quebra de ligação química que está acontecendo é uma transferência que nós chamamos de energia fotoelétrica, e essa energia vai causar um processo que nós chamamos de ablação, e vamos discutir um pouco mais na próxima etapa da nossa aula, onde nós vamos falar sobre a interação da luz com a matéria. E agora vamos compreender como que essa luz vai interagir com os diferentes tipos de tecido para que nós consigamos aí diferentes efeitos e dessa forma a gente escolha a intenção do nosso tratamento, seja ele com um laser de alta potência ou com um laser de baixa potência. Isso nós vamos continuar na nossa próxima aula. Nos vemos lá!